Oi! Então, como vocês estão? Vamos continuar a aula da semana passada, onde nós começamos a entrar com a sonoplastia. Vou recapitular um pouquinho, né? A sonoplastia é a técnica de reconstituição artificial de efeitos acústicos que acompanham uma determinada ação. A sonoplastia é formada por trilha musical, sons ambientes, ruídos e silêncio. Nós já havíamos falado sobre trilha musical. Hoje nós vamos estar falando sobre o quê? Sons ambientes, ruídos, o silêncio também eu até comentei com vocês, sobre as falas também. Dentro de um set de filmagem, o que acontece? É lógico que a ênfase maior são para as falas dos personagens, tá? Então, existem aqueles sons que são captados diretamente, que estão ali no set, né? Normalmente tem um microfone, esse nome desse microfone é um boom, onde ele não aparece ali na câmera, ele está acima, onde ele vai captando o som de todo o ambiente, do que vai, por exemplo, dos passos, do que as pessoas, os atores estão falando. E quando o áudio não fica bom, o diretor, ele leva toda a equipe para o quê? Para fazer a dublagem daquelas falas. E o mesmo acontece também para reconstituição dos sons. Vou ler aqui para vocês. O som direto, diálogos e sonoplastia. Som direto é o som captado dos diálogos dos personagens, dos ruídos ambientes, diretamente do set de filmagem. O som é captado por um microfone especial chamado de boom. O mesmo microfone que se usa nos programas de auditório, de novelas, até mesmo em algumas entrevistas, até em vídeos, né? Hoje em dia tem youtubers até que estão trabalhando até com microfones nesse estilo. O boom, ele não aparece em cena. Ele vai ficando ali em cima do enquadramento da câmera. Com esse microfone, são captados sons ambiente da cena no local da gravação, incluindo os diálogos dos personagens e os ruídos. Quando o áudio não é bem captado e o diretor não quer gravar de novo a cena, porque ficou perfeita, ele leva todos os atores para o estúdio para fazer o quê? A dublagem daquelas falas, e os sons também vão ser refeitos. A pedido do diretor do filme, os ruídos extras são produzidos em salas próprias de Foley, por sonoplastas ruideiros. Gente, quem faz a sonoplastia são sonoplastas, eles são profissionais exatamente para o quê? Criar aqueles sons, né? E eles também trabalham com a mixagem, com a edição sonora, com a sonorização. Bom, os tipos de sons que eles vão estar produzindo nessas salas de Foley são som de trovão, do telefone, passos, porta batendo, pessoas conversando, ventos, socos, pedras, águas, enfim, ruídos em geral. Após essa produção, esses ruídos eles vão ser mixados, eles vão ser editados à trilha por um técnico de mixagem num processo conhecido como sonorização. Vocês devem estar tentando ver o que Foley, que palavra estranha. Gente, Foley na verdade, é uma técnica de sonorização para estar captando o som, né? Eles recriam os sons. E por que é esse Foley? Vem esse termo Foley. Esse termo Foley foi por causa de um técnico, mais ou menos na década de 20, mais ou menos 1928, chamado Jack Foley. Ele percebeu que os sons não ficavam muito bons nas cenas. Ficava uma coisa meio bem lá de fundo. E ele queria dar mais ênfase a isso. Então ele achou uma maneira melhor. Que essa maneira era o quê? De estar reproduzindo, recriando os próprios sons daquele filme para aquela cena. Existem, não sei se vocês sabem, estúdios de Foley. Esses estúdios são como se fosse, existe o estúdio de gravação. Depois
esses técnicos estão no estúdio e lá tem um monte de tractanas e objetos onde eles vão estar recriando de novo os sons. Se é passos de cavalo, então eles vão estar fazendo os passos, recriando para dar mais ênfase, ou se é o som de chuva, ou um trovão, ou uma briga, ou buzinas, o que for. Eles vão estar trabalhando naquele estúdio. E eles trabalham de uma maneira com sincronia, ou seja, eles vão assistindo o filme, a cena, e conforme a cena está acontecendo, eles estão produzindo sons e isso já vai sendo gravado. Vamos saber um pouquinho mais. A sonoplastia é a técnica da reconstituição artificial de efeitos acústicos que acompanham uma determinada ação. Isso eu já falei. Consiste basicamente em criar os sons naturais por meio de objetos e materiais, a fim de produzir efeitos semelhantes aos de animais, movimentos de ação, andar ou saltar, o manuseamento de objetos, armas, por exemplo, bombas estourando, elementos da natureza, água, terra, vento, fogo, entre outros. Essa é a prática. No mundo do cinema é conhecido como o Foley, que eu já havia explicado. Olha aqui, Foley é uma técnica que consiste em criar sons de passos, portas se abrindo, etc., com o objetivo de substituir os sons de uma cena já gravada. Seja porque os sons não ficaram bons ou então apenas para realçar esses mesmos sons. Normalmente, quando se filma uma cena, dá-se maior atenção aos diálogos dos atores. Assim, os outros sons, como passos, portas se abrindo, o arrastar de cadeiras, não ficam aparecendo muito. Só depois, com a técnica do Foley, é que serão introduzidos sons melhores. Aí a gente vai poder ver. Gente, é tão importante o som. O som no filme, ele vai criar o quê? Aquela ambientação. É o som no filme que vai dar aquela sensação da gente de medo, de alegria. Eu já falei disso na aula passada, né? Um filme de terror, a gente só vai ter mesmo medo devido aos sons. Não é por causa da cena em si. É aquele som que cria aquele ar de suspense e de medo. Olha aqui, um estúdio de Foley. Ali está a televisão, né, onde eles vão acompanhando o que está acontecendo. Eles são cheios de tractanas. Até uma coisa meio... Olhar, você pensa, nossa, que monte de entulho. Até torneira eles têm lá. Vamos ver mais aqui. Foley é a arte do som. É criar sons em sincronia com o que está acontecendo na tela. Aqui eles colocaram, né, na verdade, na rádio acontecia isso também. Na rádio, antigamente, onde tinham as radionovelas, a gente ia escutando o que ia acontecendo na cena. E eram os sons que iam dando aquela ideia de história, de ação, porque senão seria só alguma leitura de um texto. Olha aqui mais no estúdio, exatamente, a cena está acontecendo e eles estão o quê? Tentando criar os sons. Um outro estúdio aqui, vocês podem ver, não é nada muito... Vocês olham e falam, pensa que é um bando de quinquilharia, um depósito, sei lá. O som, né, dos pés de andar. Vamos ver mais aqui. Eu particularmente, assim, eu acho bem difícil de ser Foley, apesar que as pessoas falam que é divertido, mas é uma responsabilidade, né? A veracidade da história, de fazer aquilo mais real, está nas responsabilidades deles também. Eles vão ambientar a cena. Olha o que você pode ver, que eles estão sempre acompanhando o que está acontecendo. Eles têm que colocar a cena e o som em sincronia. Sincronia, tipo, vai estar acontecendo junto, ao mesmo tempo. Bom, gente, vocês devem estar se perguntando, nossa, Pro, o que nós vamos ter que fazer? Um som? Eu acho que se a gente estivesse em sala de aula, sim, a gente iria brincar exatamente dessa maneira. Mas nós não estamos lá na sala de aula, nós não estamos lá na sala de vídeo para a gente estar brincando, de estar recriando o som. Então, como atividade,
A única coisa que eu quero que vocês façam, se puderem, é assistam um filme e comecem a prestar atenção nos sons e como vocês acham que aquilo ali foi produzido. E para terminar, eu vou estar deixando aqui uns vídeos do Foley, que é só mesmo para vocês estarem fixando ou mesmo vendo. Algumas coisas vão estar em inglês, mas dá para ler na legenda. Vamos lá. Alguns vídeos eu vou até parar um pouquinho antes, porque aí já começa a falar outra coisa que nem tem necessidade. Você sabe o que é Foley? Assim como os dubladores dublam os personagens em línguas diferentes, os artistas do Foley fazem as dublagens dos ruídos que acontecem nos filmes. Isso é Foley. Aqui, vamos lá para outro vídeo. Aqui. Quando você vê um filme, quanta atenção você presta nos sons? Muitas vezes a gente mal repara no barulho dos pés batendo no chão, ou da roupa se movendo contra o corpo, ou de um pássaro batendo as asas. E por isso eu queria te perguntar, de onde você acha que vem esses barulhos? Você acha, por exemplo, que esse realmente é o som dos passos da Daryl Hannah caminhando nesse corredor? Ou então você acha que esses sons vêm de uma biblioteca sonora? Que eles pegam, por exemplo, um arquivo de áudio chamado Passos de Salto Alto e acrescentam na edição? A resposta correta é nenhum dos dois. Boa parte dos sons que você escuta em um filme são feitos sob medida para aquele longa-metragem. Eles são gravados num estúdio em sincronia com a imagem, produzidos por profissionais especializados em efeitos sonoros. E essa arte é o que se chama de Foley. When they shoot a film, the sound is concentrated on the actor's dialogue, so we go back and recreate all these sounds for drama and detail, and just to bring the film to life. Para entender a história do Foley, a gente precisa voltar para 1928. A Universal ia lançar seu primeiro filme com som, o musical Showboat. Eles gravaram os diálogos e as músicas, mas estavam tendo problemas em sincronizar os efeitos sonoros com as imagens. Foi então que um funcionário teve a ideia de gravar os efeitos sonoros ao vivo ao mesmo tempo em que ele via uma projeção do filme. O nome desse cara era Jack Foley. Com o passar do tempo, outros estúdios adotaram essa prática, que acabou sendo batizada em homenagem ao seu criador. Hoje, o Foley é um processo essencial para criar um som que melhore o filme. E sério, esse emprego parece ser um dos mais divertidos dentro da indústria de cinema. Começando pelo local de trabalho, que parece quase um playground. Os artistas de Foley trabalham em um grande estúdio construído especialmente para eles. Esses lugares vão contar com diferentes tipos de solo, com banheiros para criar sons de água e ainda com uma enorme coleção de objetos. No estúdio, eles recebem os trechos dos filmes que precisam de efeitos sonoros e a partir daí eles vão utilizar todas as ferramentas à disposição deles para criar sons de passos, de chuva caindo numa superfície, de vento, de corpos caindo, de objetos se movendo e por aí vai. We want to make sure that whatever we see on that screen, we are making the most honest representation thereof sonically. E ao ver os artistas de Foley trabalhando, fica evidente o quanto esse processo envolve a criatividade. Cada profissional precisa entender como os diferentes sons se manifestam e investigar estratégias para criar as mais variadas sonoridades. This is one of my favorite props. In Back to the Future, Marty borrows a scooter, pulls part of it off and turns it into a skateboard. E esses artistas precisam ser ainda mais criativos quando eles precisam inventar sons para coisas que nem existem na nossa realidade. Por exemplo, como você produziria o som de um ovo de dinossauro rachando e da gosma que tem no ovo? Que tal casquinhas de sorvete e melão?
Mas e quando uma cena precisa de sons de explosão ou então de armas sendo disparadas? Bom, aí é um caso diferente. Como a produção desses sons envolve um nível maior de perigo, normalmente essas sonoridades sim são arquivos de áudio vindos de bibliotecas sonoras. Ou seja, tirando esses sons mais perigosos, grande parte do que a gente ouve vem dos artistas de Foley. E o que eu acho fascinante nisso é que se trata de todo um trabalho criativo para inventar algo que, se bem feito, nem vai chamar a nossa atenção. E sem contar que eu acho até meio poético saber que, nos nossos tempos digitais, tanto dos sons que a gente ouve ainda são produzidos de forma orgânica e extremamente personalizada. E isso tudo só mostra como, muitas vezes, a criatividade mora até mesmo nas áreas em que a gente nem sempre dá muita bola. Então é isso. Muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. E como eu comentei... Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. Um beijo para vocês e até a próxima aula. E aproveitem bastante. Fica em casa. Não é para ficar brincando na rua. Assiste filme que é muito bom. Tchau.